Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse, nós veremos o capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Mantenha a Bíblia aberta, enquanto isso escute essas considerações iniciais. Jovem, o que você chamaria de um grande evento, um evento imperdível? O que você chamaria de um grande evento? Talvez o lançamento de um grande filme, Avatar, 3D, Capitão América. O que você chama de um grande evento? O que te excita em relação a eventos? Um jogo clássico, Santos e Corinthians, Brasil e Argentina. Ou um show especial, Vitor e Léo, Roberto Carlos, Leonardo. Ou um show de abertura das Olimpíadas, que sempre nos impressiona pela sua grandeza. Milhares e milhares de pessoas ali nas arquibancadas, todo aquele colorido show acontecendo, autoridades presentes, milhões de pessoas assistindo via satélite. O que você consideraria um grande evento? Em Apocalipse, nós temos o seguinte: temos o servo de Deus João sendo aprisionado numa ilha, sendo exilado numa ilha feia, chamada Ilha de Patmos. E ele foi colocado ali porque ele pregou o Evangelho de Deus. Ele pregou o Evangelho de Cristo, ele não se preocupou em ser um profeta politicamente correto. E ali o anjo do Senhor, naquele exílio, naquela prisão, o anjo do Senhor não o abandonou. Talvez alguns de vocês aqui estão numa ilha feia, deserta, se sentem abandonados, mas saiba, Deus está com você ali. Ele prometeu: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. E Jesus estava com o seu servo ali. O anjo do Senhor lhe concedeu naquela ilha uma das visões mais lindas que o ser humano poderia ter. E concedeu para ele a revelação do Senhor Jesus Cristo e a revelação das coisas que haveriam de acontecer, coisas que nós estamos vivendo hoje, iremos viver no futuro. No capítulo 1, o anjo do Senhor disse para João: olha, eu vou revelar para você e você vai escrever as coisas que você já viu. Escreva aí sobre o Cristo ressuscitado. Escreva aí sobre o Cristo que subiu de volta à presença de Deus. No capítulo 2 e 3, o anjo falou: agora eu vou te mostrar, e você escreve aí as coisas que você está vendo, as coisas que estão acontecendo agora. E ele escreve a carta às 7 igrejas. Nós vimos uma das mensagens neste assunto. E depois do capítulo 4 até o capítulo 22, o anjo fala: agora você escreve as coisas que vão acontecer. E no capítulo 4, João é tomado pelo Espírito, ele tem essa visão do futuro, ele tem a visão do trono de Deus. Imagina um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, sem essa tecnologia toda que nós temos, sem aviões, helicópteros, sem satélites e tudo mais. Ele é levado ao céu, ele vê o trono de Deus. A gente percebe que ele tem dificuldades de descrever tudo que ele está vendo. Ele falta vocabulário, falta know-how para ele descrever essa visão celestial. E ele começa a falar sobre o trono glorioso de Deus, indescritível. Ele fala sobre a sala do trono, que é espetacular. Ele fala sobre um tipo de arco-íris parecendo esmeralda que circundava o trono. E ele fala que diante desse trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. E ele fala que ao redor do trono de Deus havia 24 tronos, 24 anciãos assentados nesses tronos, vestidos de branco, e todos eles com uma coroa de ouro nas mãos. E ao redor dos 24 tronos haviam milhões e milhões e milhões de anjos, na presença do Todo-Poderoso, adorando-o, cultuando-o. Depois ele fala sobre a imagem daquele que se assenta sobre esse trono indescritível. Ele fala: o aspecto dele era semelhante a jaspe e sardônio.
Serafins rodeavam o trono com brados de louvor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos, no começo desse culto, eles se ajoelham e adoram o que está assentado no trono. E eles tiram as suas coroas e as lançam diante do trono de Deus, dizendo: Tu, Senhor, Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Mas de repente, a adoração é interrompida. Algo acontece. Deus, do seu trono, ele se move. E no seu trono, Deus, ele pega um livro na forma de rolo. E ele ergue aquele livro. E aquele livro, a Bíblia fala que está escrito dos dois lados, está selado com 7 selos. E aí nós vamos ler o texto nosso, quando isso está acontecendo. Veja aí Apocalipse 5, versículos de 1 a 14. No meio daquele culto, João fala assim: Então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para o livro. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém lá no céu que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. O cântico tinha essa poesia. O cântico dizia assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, agora todos juntos. Imagina milhões de pessoas cantando juntos. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. E os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Amém. Você acabou de ler comigo um dos eventos mais importantes e mais grandiosos e mais eletrizantes de toda a história. Um evento que envolve o trono de Deus, a sala do Cordeiro, os serafins, os 24 anciãos, milhões e milhões de anjos, a revelação da soberania, dos decretos de Deus para os fins dos tempos. Em outras palavras, João, ele viu o momento quando Deus decidiu anunciar as coisas difíceis, mas muito importantes, que deveriam acontecer nos últimos dias.
nossos dias e os dias por vir. E João viu o momento quando Deus iria anunciar essas coisas importantes do futuro e como finalmente Deus haverá de encerrar a história e instaurar o novo céu e a nova terra. E tudo isso estava num livro, num rolo selado. E a pergunta que foi feita no versículo 2, quando Deus pega esse livro, esse rolo, escrito dos dois lados, com 7 selos, quem é digno de romper os selos? Ninguém se apresenta, ninguém se levanta. Esta foi a pergunta solene, feita por um anjo. E a resposta foi espantosa. Não havia ninguém no céu, ou na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, e nem mesmo alguém que tivesse dignidade, pelo menos para poder olhar para o livro. E eu pergunto, cadê os milhões de anjos e serafins? Não tem nenhum deles que pode olhar para esse livro para pegá-lo e abri-lo? Cadê os querubins na sua santidade? Cadê os santos do passado? Não tinha ninguém lá que podia pegar esse livro da mão de Deus. Cadê Enoque? Cadê Noé? Cadê Abraão? Abraão não poderia abrir esse livro? Cadê Moisés? A gente fala tanto de Moisés. Moisés não poderia abrir esse livro. Cadê Elias? Cadê Esther? Cadê Jeremias? Será que Isaías não poderia abrir esse livro? Ninguém. Vamos pensar no Novo Testamento. Cadê Pedro? Cadê Paulo? Cadê José? Cadê Maria? No Brasil se fala tanto de Maria. Cadê Maria? Ela não poderia abrir esse livro? Ela não é a mãe de Deus? Ela não é tão honrada, imaculada? Por que ela não poderia abrir esse livro? Não, ela não era digna disto. Cadê os cantores e artistas evangélicos que cobram 100 contos para vir na sua cidade, para falar para o povo pobre, falar para eles confiar no Senhor, enquanto eles ficam no hotel 5 estrelas de uma cidade de 100 quilômetros à distância, porque o hotelzinho da sua cidade é muito merreca para eles? Cadê esses cantores evangélicos? Cadê os pastores famosos da televisão? Ninguém podia abrir aquele livro, ninguém era digno lá no céu de abrir esse livro, ninguém podia nem sequer olhar para esse livro. Primeira lição que a gente tira daqui, olha gente, os heróis e celebridades do movimento evangélico da igreja hoje, lá no céu não são muita coisa não. A gente admira tanta gente aqui hoje, que está na mídia, que está na internet, a gente admira tantos homens e mulheres e grupos, mas lá no céu eles não são tão admiráveis assim, não são tão exaltados assim. Enfim, o silêncio que acontece lá no céu, e a incapacidade de todos de poder pegar esse rolo da mão de Deus, causou um mal-estar. Por isso, o João, naquele culto tão lindo, Deus pega o rolo, fala, quem que vai abrir? E o culto trava, não aparece ninguém, o contra-regras lá no céu, não sabe o que fazer, quem que vai abrir? Não tem ninguém para abrir o livro, João olha para os anciãos, os 24 anciãos, nada. E por isso João, ele se sente mal, ele tem um mal-estar. E o verso 4 fala que João começou a chorar. É como nós pastores às vezes nos sentimos quando um culto especial está tão legal, tem autoridades presentes e está tudo planejado e na hora H tem um negócio lá, o camarada não vai, ele tem que ir, ele não vai, e o som não sai. João se sentiu mal e ele começou a chorar e chorar muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Mas graças a Deus, pelo versículo 5, versículo 7. Esses dois versículos dizem, então um dos anciãos me consolou, disse João, dizendo para mim, não chora, meu servo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, João fala, então eu vi o cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé agora, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e ele recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Meus irmãos, jovens, no céu, diante de Deus, quando ninguém tem coragem ou dignidade de se levantar, Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, todos se assentam e dobram seus joelhos. Mais uma vez eu volto a dizer, as celebridades
e heróis que a igreja tanto admira e exalta não são tão admiráveis e importantes, exaltados assim lá no céu. Ouvintes, Jesus Cristo e somente Jesus Cristo é inigualável em seu valor, dignidade, esplendor e glória. É isso que nós, pastores, desde o começo deste evento, desta conferência, estamos rogando que o Senhor nos use para abrir os seus olhos, para que você entenda isso. Jesus, e somente Jesus, Ele tem valor, dignidade, esplendor e glória inigualável. Não cometa o erro que o apóstolo Pedro cometeu no Monte da Transfiguração. Quando ele olha para Elias, ele olha para Moisés e olha para Jesus e fala, é tudo o mesmo valor, os três são importantes. Vamos fazer uma morada igual para os três. E Deus naquela hora fica irado e fala, não iguale o Cordeiro, o meu Filho amado, aos outros. Eu tenho prazer especial por ele. Ele foi declarado por mim Senhor sobre todas as coisas. Não venha igualando ele a um pregador, a um cantor, a um grupo musical, a um método de fazer igreja. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Ele é inigualável, indispensável e insubstituível. O resto é o resto. E a pergunta que surge, uma pergunta óbvia no texto, é por que somente Jesus é digno de abrir o selo? Por que Maria não é? Por que Pedro não foi? Por que os outros pastores não são? Porque só Jesus é digno de abrir esse livro profético na mão de Deus. Esse livro, lembre-se, esse livro ele revelava os decretos de Deus para o futuro. Esse livro revelava as coisas importantes que Deus estava decretando que iriam acontecer em relação à sua amada e querida igreja. A menina dos seus olhos. Esse livro continha uma mensagem muito importante. Como nós ouvimos na última palestra aqui, Deus nos ama muito. Seu amor por nós é incondicional, é grandioso. E tudo que se refere a nós é muito importante. E esse livro falava sobre os decretos de Deus, para a vontade de Deus, para a sua igreja. Esse livro é muito importante. Então, no versículo 8... os 4 seres viventes respondem à pergunta, por que só Jesus é digno de abrir esse livro tão importante que revela os decretos de Deus acerca do futuro da sua querida e amada igreja? Por quê? Os 4 seres viventes respondem, os 24 anciãos respondem essa pergunta. Olha o versículo 8, eles respondem dizendo, sabe por que Jesus é o único digno de abrir esse livro aí tão importante? Eles falam assim, ao recebê-lo, os 4 seres viventes... Quando Jesus pega o livro, então os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi o pastor isso ou o pastor aquilo, não foi o pastor Silas, não foi o pastor Sayum, não foi o pastor Tim Coney que morreu na cruz por vocês, foi ele que morreu na cruz por vocês. Tu és digno, Senhor Jesus, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois você foi morto. E com teu sangue você comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Entenda, jovem, só existe 2 reinos nesse mundo. A gente acha que existe vários grupos, várias tribos. Não, só existe 2 tribos nesse mundo. Existe o reino das trevas e o reino das luzes. Só existe 2 senhores. Existe Lúcifer e existe Jesus Cristo. Por causa do pecado, eu e você, nós quebramos a lei de Deus. Nós rebelamos contra Deus. Nós declaramos motim, declaramos revolução contra a autoridade de Deus. E essa nossa revolução, esse nosso motim, essa nossa vontade de mandar na nossa própria vida e pedir para Deus sair fora e não apitar muito, não estragar os nossos projetos e planos, isso fez de nós, nos tornou escravos, servos de Satanás. Na verdade, quando o homem pecou, quando Adão pecou e quando nós começamos a pecar, meio que falando, yes, eu sou de Adão também. Adão pecou, pisou na bola, e eu estou pecando também, eu faço parte do grupo dele. Quando nós pecamos, quando Adão pecou, nós criamos um dilema no coração de Deus.
Deus justo, Deus amoroso. Por um lado, Deus, na sua justiça, nos vendo em pecado, a sua justiça pedia que Ele nos condenasse, que Ele nos desse o castigo eterno, o castigo merecido. Por outro lado, o coração gracioso de Deus, a sua misericórdia, a sua graça pedia a nossa salvação. E o dilema divino, segundo nossa perspectiva, é: como poderia Deus revelar sua graça para pobres e miseráveis, pecadores, e ao mesmo tempo não violar a sua justiça? Como Deus poderia salvar pecadores sem promover a impunidade, sem realizar impunidade? E a única solução, nos diz a Bíblia, seria seu filho amado, assumir a identidade do segundo Adão e passar pelo teste da tentação. Ele assumir como o segundo Adão, como o segundo representante federal da raça humana. Deus o elege como segundo representante, assim como Ele elegeu Adão, Ele elege Jesus. Jesus, Ele encarna, Ele assume a forma humana, Ele passa pelos testes e tentações que Adão passou, Ele oferece a Deus a sua vida perfeita em sacrifício pelo pecado de todos nós. Isso é algo, esse sacrifício perfeito que Jesus oferece na cruz, é algo que Maria não podia fazer, é algo que eu não poderia fazer por mim mesmo, você não poderia fazer por si mesmo. É algo que nenhum anjo, nenhum patriarca, nenhum herói da fé, nenhum cantor evangélico poderia fazer por nós. Mas Jesus voluntariamente se prontificou a realizar essa operação resgate tão difícil. Por isso, neste exato momento, nesse momento solene lá no céu, quando Deus decide revelar os seus planos, propósitos para os últimos dias, quem seria a pessoa mais digna do privilégio de pegar este livro e nesse culto todo especial, com milhões e milhões de anjos, a presença do Pai, dos anciãos, quem seria digno de pegar e ler acerca dos decretos de Deus para o futuro? E os 4 seres, os 24 anciões falam: Jesus, só você é digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foi você que foi morto, e com teu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Jovem, para resgatar você do reino das trevas, para restaurá-lo e reconciliá-lo com Deus, Jesus Cristo pagou um preço altíssimo. O apóstolo Pedro fala assim: coloca isso na sua cabeça. Saibam que não foi por meio de coisas corruptíveis como dólar, ouro, euro, prata ou ouro que vocês foram remidos da maneira fútil de viver de vocês, mas vocês foram redimidos pelo precioso, poderoso, perfeito sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Outro dia eu vi na porta da nossa igreja uns jovens conversando sobre o que o Flamengo pagou de multa para o Milan pelo contrato, para o Ronaldinho Gaúcho romper seu contrato com o Milan. E eles falaram um valor absurdo lá, mais de 300 milhões. E eu percebi que esses jovens, quando falavam desse valor, eles ficavam até meio que desanimados, pensando no seu salário, pensando na perspectiva que eles têm de ganhar um salário um dia. E um falou para o outro, colocando a mão no ombro assim, meio que confortando e se confortando, falando: puxa vida, a gente não vale nada. Nós somos um bando de caquinha de umbigo, né? Você tira lá e joga fora. E eu não tive coragem na hora, mas eu tenho agora de chegar para esses jovens. E vocês representam esses 2 jovens, tá bom? E eu chego para vocês e falo: por favor, não pensem assim acerca de si mesmos. Se você é crente em Cristo Jesus, você vale muito. Nenhum contrato milionário se compara com o contrato de Deus, que Deus pagou para você, para te remir. Você vale muito mais. Deus pagou por você muito mais do que o mundo está disposto a pagar pelo Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar juntos. Não é isso que está dizendo o texto aqui? Por você Deus pagou muito mais do que 100 trilhões de euros. O seu preço foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo poderia fazer isso. Só Jesus Cristo teve amor e coragem de fazer isso. Por isso, no céu, Jesus Cristo
diante de milhões de anjos, ele os escuta cantando: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois fostes morto, com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Jovem, Jesus Cristo conferiu a você muito valor, muito valor. O que Jesus fez para você é parecido com o que um jovem numa ilha do Pacífico fez por uma jovem. Naquela ilha, as jovens... Aqui vai uma lição de namoro, amor, casamento já para vocês, tá? Isso é bônus, não está na mensagem. Mas naquela ilha, há até hoje o costume, quando um jovem se apaixona por uma jovem e a quer em casamento, uma ilha que tem pesca e gado. Então o jovem, ele vai, se a moça é muito bonita, ele vai e oferece o dote, ele oferece ao pai da moça, pede ela em casamento e oferece 4 bois, 4 vacas, se ela é muito bonita. Se ela não é muito bonita, 3, 2, se ela é feinha, uma cabeça de boi, né, talvez um peixinho. E tinha naquela ilha, uma moça, ela cresceu um pouco mais do que as outras, ela ficou meio alta, e ela foi ficando envergonhada, ela era magra e alta, e ela foi ficando envergonhada da sua altura, e ela foi criando aquele complexo de inferioridade que vem do inferno. O complexo de inferioridade vem de lá do Paraguai, lá do inferno, né? E essa moça começou a desenvolver esse complexo de inferioridade. E isso a pessoa que é complexada, ele começa a se encurvar. E essa moça começou a se encurvar e não cuidava da sua aparência mais. Ela jogava o cabelo, tinha vergonha de si mesma, ela jogava o cabelo e andava pela cidade com vergonha, pedindo desculpa para os outros por estar ali. E esse jovem se apaixonou por ela, viu nela potencial. E falou: eu vou fazer dela uma linda esposa, uma linda mulher. E se apaixonou e começou a paquerá-la. Ela não aceitava. Ela, como o pastor pregou aqui ontem à noite, ela fugia dos avanços dele e tudo mais. Mas ele criou coragem e declarou seu amor. E um dia ele foi na casa do pai, falar com o pai da moça. E o pai da moça esperava, como nós falamos, um peixe, uma cabeça de gado. Mas ele fez questão de oferecer 7 cabeças de gado, e gado gordo, bonito. E logo aquela fofoca correu pela cidade, nos salões de beleza, por todos os lugares, nos shoppings, como costuma acontecer, na saída da igreja. E as mulheres cutucavam uma outra: você ouviu? O fulano tão lindo, tão bonito, tão desejável, ele foi lá, ele ofereceu por aquela mulher, ofereceu 7 cabeças. E aquela mulher, conforme viu esse rapaz fazendo isso por ela diante do seu pai, da sua família, ela foi se sentindo amada, ela foi se sentindo dignificada, e ela começou a levantar a cabeça, a pentear seus cabelos, escová-los, começou a ter motivação para isso. E a história... E a história diz, meus irmãos, que ela parou de andar encurvada, e ela começou a abrir o peito e colocar o resto para frente e o resto para trás. E ela começou a andar como Gisele Bündchen A Gisele Bündchen anda de outro jeito, eu não vou fazer aqui, que eu não levo o jeito. Você quer que a tua namorada seja a mulher mais linda do mundo? Ame-a como Jesus ama a sua igreja, conferindo ela segurança. Não tem coisa que deixe uma mulher mais bonita do que segurança. Eu sou do meu amado é meu. Ele me ama, ele não olha para mais ninguém. Ele vê em mim coisas que talvez os outros não vejam. E isso confere para a tua futura esposa, namorada, noiva. Ele confere isso para ela beleza, segurança. Não tem coisa mais bonita do que uma mulher segura. E os palermas e palhaços e bananas por aí ficam comparando sua esposa com as mulheres da televisão, comparando sua esposa com as outras. Se você fizer isso, você vai ter sempre uma esposa derrotada, uma esposa que se sente feia, e ela se sente feia, ela não tem motivação para se arrumar, para se cuidar, para externar e desenvolver todos os dons e talentos que Deus deu a ela, dispor a alegria dela, que a torna ainda mais bela. Fecha parênteses, vamos voltar à nossa mensagem. Jesus Cristo, meu irmão,
minha irmã, Jesus Cristo, para resgatá-lo. Ele pagou o preço altíssimo. Ele pagou um preço altíssimo para você, jovem. Se você vai fazer parte de algum time, faça parte do time de Jesus. Ele já pagou caro por você. Valorize esse técnico que era, que é e que sempre há de ser vencedor. Eu não conheço técnico assim no Brasil, em lugar nenhum. Só Jesus é um técnico desse jeito. Não existe ninguém igual a Jesus. Sabe, nós como cristãos, como igreja, estamos passando por tempos difíceis. Eu nunca vi tempos tão difíceis no meu ministério como tenho visto nos últimos 2 anos. Quantos problemas que antigamente não aconteciam com tanta frequência na igreja estão acontecendo agora. Homossexualismo, divórcio e mesmo problemas na área financeira entre membros da igreja. Isso tem me entristecido, isso tem às vezes me deixado pesaroso, me posto de madrugada a orar, chega a perder o sono para estar orando por esses irmãos, pela igreja de Cristo, mas eu não estou preocupado, eu decidi não me preocupar, porque eu sei que o meu Jesus é vencedor, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele voltará e estabelecerá seu reino com justiça. Ele não voltará montado num jumentinho, como o Cordeiro de Deus, mas como o Rei dos Reis, como o Leão de Judá, como o Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns arrogantes me falam assim: pastor, é legal o seu serviço, fala de Deus, da Bíblia. Tá. Olha, eu vou falar a verdade, o dia que eu encontrar com Deus, eu tenho umas poucas e boas para falar para Ele, tenho umas perguntinhas para o chefe. E eu olho para esse camarada e falo: seu tonto, o dia que você encontrar-se com Deus com essa atitude sua aí, sua boca será calada, e a sua mente será elucidada, e você verá a glória, importância, riqueza e dignidade e grandeza dele, e a única coisa que você vai conseguir fazer é cair de joelhos no chão e falar: sim, Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a única coisa que você vai conseguir falar naquele dia. Todos os seus questionamentozinhos egocêntricos, egoístas, cairão por terra. Você verá Ele de forma perfeita. Você verá que Ele é o Rei da justiça. E você é um pobre, miserável pecador. Eu queria desafiar você, ao sair dessa conferência, a considerar, adorar mais o Senhor Jesus Cristo. Com licença, boca bem seca. Perdoe, acabei de beber o seu Jordão. Obrigado, Pepa, pela ajuda. Quem dá a última é mais gostoso. Vamos lá? Diante de tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, meus amados, jovens, eu quero desafiar você a considerar, adorar mais o Senhor Jesus. No céu, Jesus Cristo, no céu, hein? Aonde as coisas realmente interessam. No céu, onde a justiça impera. Aqui na terra é uma injustiça. O camarada, porque ele tira um pouquinho a roupa e consegue entrar num concursinho da Rede Globo Televisão e faz parte do BBB, ele vira celebridade, ele passa a ganhar dinheiro, ele passa a ter convites, ele passa a ser adorado, exaltado pelas ruas. Isso não é justo. Um rapaz analfabeto que não sabe, não tem opinião boa sobre nada, um rapaz imoral ser considerado celebridade, ser adorado pelas pessoas, isso não é justo, isso está errado, isso embrulha meu estômago. Mas no céu, aonde só é honrado quem realmente merece, no céu Jesus Cristo já é reconhecido, Ele é adorado como a pessoa mais importante do universo. Um dia todas as pessoas o reconhecerão e adorarão também. O nosso desafio é hoje, unir-se a esses milhões de anjos que no céu adoram somente a Jesus, e todos os remidos que já estão lá. Pense em parentes seus que já estão lá adorando o Senhor, e você começar a adorar o Senhor hoje, agora, aqui na terra. O desafio para você é parar de pensar tanto sobre você mesmo, parar de pensar tanto em seus planos, seus alvos, e pense mais sobre Jesus, seu reino, seus interesses, sua dignidade. Parar de pensar e falar tanto sobre santos do passado,
falar tanto sobre Moisés, Elias, Davi, Maria, Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, Spurgeon. Vamos falar mais de Jesus. Vamos parar de falar tanto sobre cantores e líderes e pregadores do presente. Billy Graham, John Piper, Malafaia, Aline Barros, Paul Washer. Vamos falar mais de Jesus. Tomar um cuidado, até nós que somos de uma linha mais ortodoxa, a gente começa a erigir e eleger as nossas celebridades do mundo reformado. Cuidado com isso, vamos falar de Jesus. Vamos passar a exaltá-lo aqui e agora. A Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, o meio e o fim. Alfa e ômega é a primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego. Jesus é o princípio, o meio e o fim. E eu tirei um tempo para pegar o alfabeto da língua portuguesa e dizer: Jesus é A, Jesus é também o Z. E eu fiz a minha lista. De A a Z, Jesus Cristo é. De A a Z, Jesus Cristo é o quê? Na minha lista eu coloquei assim: de A a Z, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o bom pastor, e por isso nada nos faltará. Ele é, letra C, o criador dos céus e da terra, a causa primária de todas as coisas. Letra D, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Letra E, Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Letra F, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o grande eu sou. Jesus Cristo é o homem de dores, servo sofredor. Jesus Cristo é o intercessor, aquele que hoje está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Jesus Cristo é o juiz dos juízes, ele é o nosso supremo tribunal celestial. Jesus Cristo é o Kaiser, o imperador dos imperadores, o rei dos reis. Jesus Cristo é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Letra M, Jesus Cristo é o Messias profetizado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Jesus Cristo é o Nazareno que estabeleceu a nova aliança no seu sangue. Jesus Cristo é o onipotente Deus, o Deus autossuficiente, que não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele quer habitar no seu coração e naqueles que já creem nele. Ele habita no seu coração, Ele quer relacionamento conosco. Letra P, Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, Ele é o único capaz de satisfazer os anseios e fome da nossa alma. Jesus Cristo é o Redentor, o Rei dos Reis, nossa rocha eternal. Jesus Cristo é o sumo bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é a videira verdadeira, nossa fonte de vida, amor e paz. Jesus Cristo é o X da equação da vida. Sem Ele nada faz sentido, sem Ele não podemos fazer nada. Jesus Cristo é o zeloso pela vontade e glória do Pai. Esse é o meu Jesus Cristo, amém? Amém? E a Bíblia fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por favor, jovem, não se intimide com as celebridades dessa vida, não se intimide com Xuxa, com Maria Gabriela, com Ivete Sangalo, não se intimide com esses bacanões das novelas de Hollywood, não se intimide nem mesmo com o diabo, não se intimide com os falsos profetas que já estão aqui, não se intimide com a besta que, se não surgiu, vai surgir com certeza. Em vez de se intimidar com os inimigos da cruz e da igreja, olhe para Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é aquele que vem montado num cavalo branco muito grande e fogoso, que o seu nome, esse cavaleiro, o nome dele é fiel e verdadeiro, palavra de Deus. Ele é quem julga e guerreia com justiça. Jesus Cristo, olhe para ele, não olhe para as celebridades desse mundo, olhe para esse cavaleiro. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há várias coroas, muitas coroas, o seu manto está tingido de sangue. Você percebe ali, o sangue da cruz manchou o seu manto, é o sangue que ele derramou por amor a você. Os exércitos, ele comanda os exércitos do céu, e esses exércitos o seguem, todos vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos também. Da sua boca sai uma espada afiada, em seu manto e na coxa dele está inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, biblicamente, profeticamente, ele já lutou e derrotou e venceu o diabo, a besta, os falsos profetas, as celebridades e reis da terra que se levantam contra ele. Esse é o nosso Jesus. Olhe para ele, olhe para ele.
A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo é incomparável. Ninguém é igual a ele. Só ele é digno de ser o Senhor da minha vida, da sua vida. Só ele é digno de ser o meu rei, o seu rei, o meu tudo, o seu tudo. Ele tem direito sobre minha vida, ele tem direito sobre a sua vida. Eu já disse para ele: Senhor Jesus, você pode fazer o que o Senhor quiser do meu namoro, da minha família, do meu emprego, do meu dinheiro, do meu ministério, da minha saúde, da minha vida. Tu és digno da minha confiança, dependência, adoração. Jovem, você já falou isso para Jesus. Senhor, você faça o que o Senhor quiser da minha vida de solteiro, ou se o Senhor quiser da minha vida de casado. O meu namoro está nas tuas mãos. Me perdoa por idolatrar um namorado que eu nem tenho ainda, uma namorada que eu nem tenho ainda. Me perdoa por idolatrar o casamento. Me perdoa por idolatrar, Senhor, o meu namorado, e pensar mais nele do que em ti. Jesus Cristo, você é digno da minha confiança, obediência, adoração. Ponha isso no seu coração, jovem. Ponha isso no seu coração, como diz aquela música: não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Vamos cantar essa música? Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Aleluia, aleluia e amém. Sendo isso tudo verdade, como então eu deveria voltar para casa agora? Como eu deveria definir minha vida daqui para frente? Já que Jesus é a pessoa mais importante lá no céu, na terra, no universo. Já que Jesus já morreu por mim, verteu o seu sangue, me comprou, me adquiriu para Deus, para Ele mesmo. Já que Ele me constituirá como rei e me dará o privilégio de reinar com Ele. Já que tudo isso é verdade, como que nós deveríamos viver, então, voltando para casa? No ônibus de volta para casa. Agora no almoço, como que deveríamos viver? Rapidamente, primeira coisa, vamos viver glorificando a Ele com os nossos lábios. Vamos viver glorificando a Deus com os nossos lábios. Quando as pessoas te elogiarem porque você tem um cabelo bonito, porque você tem uma namorada bonita, que você conseguiu passar na faculdade tal, que seu carro é bonito, dê glória a Deus. Não se exalte a si mesmo. Não entra nesse barco furado da autoexaltação e fala: olha, eu louvo a Deus. Foi Ele que me fez assim. É Ele que tem me dado capacidades, privilégios e oportunidades. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Depois vamos viver também glorificando a Deus através do nosso namoro, da nossa sexualidade, como falamos aqui ontem. Vamos decidir, já que Jesus é tudo isso para nós e por nós, vamos decidir glorificar a Deus através da nossa sexualidade, através do nosso namoro. Não vamos namorar por namorar, como o mundo faz, como se namoro fosse um estilo de vida para a gente curtir o sábado à noite, ter alguém com quem sair e ir para a igreja. Não faça isso, não toque o coração de alguém se você não está sério sobre assumir um compromisso com aquela pessoa. Não fala facilmente para a pessoa: eu te amo, você é especial para mim, tal, e fica cantando tudo, usando até essas frases de música sertaneja, para levar a moça, coitada, a se entregar a você, e depois você, na verdade, você foi um hipócrita desde o começo. Não faça isso. E moça, não faça isso com os rapazes também. Amém, rapazes? Tem muita moça que gosta de quebrar o coração dos rapazes. Gosta, joga charme, né? E o coitado vem com aquele canto da sereia, ele vem todo, né? E daí ela pega o camarada, e joga pra cima, e faz embaixadinha, e tal, e mata no peito, e tal, né? E o coitado se esborracha contra a parede. E quem vai aguentar é a mãe e o pai, vendo ele chorar no quarto, não querendo comer, não querendo mais nada com a vida. Coitado da mãe e o pai. Você machuca o coração dele, você machuca o coração do pai, da mãe, dos irmãos. Você machuca o coração de Deus, quando você, de forma ignorante, de forma egoísta, brinca com o sentimento dos outros. Glorifique a Deus, através da sua sexualidade, através do seu namoro, futuro casamento. Pense biblicamente sobre família. Tem muita gente aqui que está com a cabeça feita a respeito
dessa questão família, feita por Rede Globo Televisão, feita por amigões de escola, de emprego. Não pense biblicamente. Eu tenho para todos aqui um versículo precioso que fala sobre casamento no capítulo 18 de Provérbios, versículo 22. Especialmente para os rapazes, que são os que têm que tomar a iniciativa. Não tem esse negócio de moça ficar paquerando. O rapaz tem que tomar a iniciativa. Ser corajoso, se apresentar, convidar para jantar, convidar para comer uma pizza, sentar-se ao lado da moça. Né? Ele tem que ser leão. E não o outro animalzinho. Sociedade dirigida pelo diabo está tornando leões em gazelas. Que tristeza ver a fraqueza dos homens. E eu entendo, alguns de vocês tiveram um pai banana, um pai frouxo, um pai que não é líder. É difícil para você. Mas graças a Deus você está na igreja de Cristo. Olhe para pastores que são bons exemplos de maridos. Aqui nessa conferência você tem vários deles. Não olhe para mim, olhe para outros. Vários homens que estão aí. Que você pode imitá-los. E eles se tornam, de certa forma, seus pais espirituais. O homem tem que ser leão. E para os homens, leões, eu digo o seguinte. Eu quero ouvir o amém de vocês como um exército, tá bom? Provérbios 18, 22 fala assim. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Amém. Uau! Glória a Deus. Eu acredito. Todas as gazelas caíram por terra. O tempo está correndo, vamos lá, nós temos, já que Jesus é tudo isso que nós falamos aqui, que o livro de Apocalipse nos revela, já que ele é assim, vamos glorificar a Deus através da nossa conversa, vamos glorificar a Deus através dos nossos lábios, das nossas opiniões, através da nossa sexualidade, namoro, vamos glorificar a Deus através do nosso emprego e vocação. Deus dá dons aos homens, cada um de vocês tem um dom, uma inclinação vocacional, um chamado. Glorifique a Deus. Você não precisa todo mundo ser pastor para glorificar a Deus, não precisa ser todo mundo missionário. Nós podemos glorificar a Deus naquilo que Deus tem nos chamado. Essa é uma grande descoberta que os reformadores fizeram e tem abençoado tanto a igreja. É isso que levantou os Estados Unidos a ser a potência que é mundial. As pessoas entenderem, eu sou engenheiro, mas em primeiro lugar eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, e através da engenharia eu vou glorificar a Deus, não só ganhar dinheiro. Então, glorifique a Deus através do seu emprego e vocação. Isso significa chegar amanhã, segunda-feira, no seu emprego, não chegar lá com a Bíblia debaixo do braço e olhar para o chefe e falar, ó, João 3,16 falou aqui, Deus amou o mundo e você está indo para o inferno. Não é isso. Para glorificar a Deus na sua vocação, no seu trabalho, primeira coisa, como que a gente faz? A gente trabalha com garra. A gente trabalha diferente dos outros. A gente trabalha com garra, com dedicação, com alegria, com honestidade. Você não faz corpo mole. Você não desiste fácil das tarefas e dos obstáculos. Você não fica na roda dos vampirões. Em toda empresa tem uns vampirões, já viu? O chefe chega, conversa com a equipe, olha gente, nós precisamos, a meta esse mês é tanto, nós podemos, vamos conseguir. Uma vez eu estava no seu lugar aí, eu também trabalhava, ganhava pouco, tal, mas eu batalhei, e olha, e agora eu estou aqui, tal, e vocês, por favor, tal. E o chefe sai, logo vem o vampirão. Você acredita nesse papo furado do cara aí? Rapaz, isso aí é fácil para ele falar, olha o carro dele lá no estacionamento, olha a sua bicicleta ali. E o vampirão, o chefe te motivou, tal, e o vampirão vem, te suga. Isso acontece aqui na conferência também. Cuidado com o vampirão na volta para casa, não senta do lado dele. Sai fora, sai vampirão, deixa eu me sentar no outro lugar. Começa aquele papo, aqui na conferência é fácil, todo mundo diz amém. Eu quero ver voltando lá para Araçatuba. Né? Não faça corpo mole. Sempre tenha uma palavra positiva e edificante.
Lembre-se, no seu emprego, lembre-se, você não trabalha para homens, mas você trabalha para o próprio Deus. Amém? Glorifique a Deus através do seu trabalho, emprego, vocação. Glorifique a Deus através da sua igreja. Glorifique a Deus através da sua igreja. Como eu acabei de falar aqui, não é fácil. A igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil está crescendo. A gente não precisa sair fazer convites para as pessoas virem à igreja. Você notou isso? Na minha igreja lá em Tupã, todo domingo à noite tem 30, 40, 50 visitantes. A gente não precisa convidá-los, eles estão vindo. Eu não sei o que está acontecendo. Quero crer que seja um mover do Espírito de Deus na nossa cultura, na América Latina. E por causa disso, dentro da igreja tem gente que acha que é crente e não é, tem gente que é crente verdadeiro, tem o trigo, tem o joio, e tem o crente maturo também, tem aquele crente adolescente que ele precisa crescer muito ainda, ele é bairrista, e ele despreza, e ele faz panelinha, está lá na igreja também, ele é salvo, ele não amadureceu ainda, vai amadurecer. Então dentro da igreja tem uma série de coisas que nos incomodam, uma série de problemas e defeitos, e tem um problema maior dentro da igreja, chama-se você. Ai, como você é difícil, né? Mas decida tratar a igreja pelo que ela é. A igreja é o que, gente? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é o estandarte da verdade. É a família de Deus. Jesus morreu por sua igreja e ele decretou que sua igreja universal fosse dividida domingo pela manhã, domingo à noite, em igrejas locais. Você faz parte de uma igreja local, você é um membro assíduo dessa igreja local. Eu fico doente de ver gente que se diz ministro e participante disso e daquilo de ministério e não faz parte de igreja local nenhuma. O camarada vive, quando tem compromisso ele vai na igreja, quando não tem ele fica em casa. Ele não faz, está errado isso. Participe, envolva-se, venha para ser abençoado, venha para abençoar. Se você ainda não depositou sua fé em Jesus Cristo, não se afiliou a uma igreja, faça isto. E se você é membro de uma igreja e veio para esse encontro com o seu coração, sua fé esfriada, afastado, você se encontra distante da comunhão com a sua igreja, deixe o que for necessário, volte e a primeira conversa tenha com o seu pastor, com seus pais, fala: pai, eu vou pegar a igreja firme agora. Pastor, eu me reconciliei com a igreja de Cristo no evento da Fiel. E passe a levar a igreja de Cristo a sério. Em último lugar, glorifique a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus com a sua vida na sua inteireza. Decida não viver mais para si mesmo. Viva para exaltar o nome de Deus, sua vontade, sua palavra, sua igreja, seu reino. Não deixe que o diabo o engane com objetivos egocêntricos, ilusórios, passageiros. Consagre sua mente, seus olhos, seu corpo. A nossa sociedade está cheia de gente seguindo, imitando e glorificando. Gente como Neymar, Bill Gates, Lady Gaga, Ivete Sangalo, Rick Martin, Valdir Soriano. Para de... Eu vi um deles aqui. Pare de ficar, sabe, tietando esse pessoal, imitando, pagando pato para esse pessoal. Para de ficar imitando e glorificando a eles. Decida seguir o exemplo de Cristo. Observe que lindo o caráter de Cristo, que linda a vida dele, o impacto que ele teve. Você, imitando a Cristo, você também vai ter um impacto, você vai deixar um legado. Você vai ser usado por Deus para impactar outras vidas, não tem coisa melhor. Decida ser mais igual a Jesus. O propósito do discipulado, que é tão importante na vida cristã, é o quê? É a gente ser mais igual a Cristo. Deus ama tanto Jesus que Ele está nesse processo de redenção, trabalhando em nossa vida de um jeito tal que lá no céu, diz 1 João, todos nós seremos transformados à imagem e estatura de Cristo. Deus quer ver o céu cheio de gente igual a Jesus. E se você aqui na terra começar a ir nessa direção, Deus vai te ajudar, porque Ele gosta disso, é isso que Ele quer. E Ele vai te ajudar a ser mais igual a Jesus. E Ele vai se agradar de você e você dele. E Ele vai começar a te dar oportunidades, portas vão começar a se abrir. E você vai começar a ser bênção aqui, bênção lá. Você vai começar a se sentir mais até amado por Deus, valorizado e útil. Não tem coisa mais gostosa do que um vasinho de barro, ele ser convidado para participar da decoração da sala da casa. E ver o dono da casa colocando dentro daquele vasinho de barro joias preciosas, ou colocando flores lindas. Decida ser mais igual a Jesus. Tinha um pastor, começou o ministério, muitas lutas, problemas, ele
ele estava com essa luta de ser mais igual a Jesus. Que luta, não é fácil. De vez em quando você lembra, de vez em quando você esquece. E ele recebeu o convite para pregar num acampamento de carnaval de uma igreja grande. Ele está meio que empolgado com aquilo. Ele era uma igrejinha pequena, foi pregar agora no carnaval, um grupo, 400 jovens lá. Ele estava empolgado, ele preparou seus sermões e tudo mais. E sua esposa o levou até a rodoviária, feriadão. Não dava nem para estacionar o carro. Tinha muitos táxis parados, muita gente na rodoviária. E ele se despediu da sua esposa, eles oraram rapidamente, ele se despediu com um beijo, pegou as suas malinhas, sua mochilinha. E ele foi saindo no meio dos táxis, entrou na calçada, aquele bando de gente, feriadão, e muita gente na rodoviária, e tinha aquelas banquinhas de camelôs, vendendo tranqueira, vendendo presentinho, e tinha uma moça cega vendendo, numa banca, vendendo maçãs daquele tipo verdes. E esse homem foi, e olhando para tudo aquilo, esperando para poder passar aqui, ele deu um escaneamento, viu tudo aquilo tal, e viu e notou, logo chamou a atenção dele aquela moça lá, aquela banca com maçãs verdes. E ele foi caminhando e olhava para tudo, mas olhava para ela. Daqui a pouco ele notou que uma pessoa apressada passou pela banca da moça com uma malona, e aquela malona esbarrou na banca da moça e derrubou todas as maçãs no chão. E a pessoa não estava nem aí, a pessoa até chutou a maçã e continuou indo para o seu caminho, estava atrasado, sei lá eu. E o pastor ficou com uma pena da moça, que a mocinha ficou nem perdida ali, e ela se ajoelhou no chão, tentando recolher as maçãs, e ele foi passando, vendo aquela cena triste. E ele falou, estou atrasado, eu preciso ir para ver se talvez vai ter uma fila grande, coisa assim. Ele foi indo, mas quando ele estava indo em direção ao seu guichê, ele não aguentou. Ele falou, eu preciso voltar. E ele voltou. Ele voltou, encostou sua mala num canto e foi ajudando a moça a recolher as maçãs. Falou, eu estou aqui para te ajudar, calma, fica aí, você não vem aqui não. Aqui. E foi pegando e recolheu o que deu para recolher. O que não tinha se estragado, o que não tinha se espatifado, não tinha estragado. Ele foi recolhendo, e a moça estava chorando. E ele recolhendo, daqui a pouco, a hora que recolheu tudo, ele deu algumas palavras de conforto, de consolo para a moça. Calma, vai tudo dar certo. E daí ele criou coragem e tirou da sua carteira uma nota de 100. E ele falou, moça, eu sei que você teve um prejuízo aqui, a pessoa não intencionou fazer isso, mas aconteceu, e eu estou te dando uma nota de R$100 aqui, tá bom? É um presente para você, para compensar toda a sua perda. A moça chorando, pegou aquilo, sentiu a nota e falou, moço, você é Jesus Cristo? Você é Jesus? Porque tudo que ela tinha ouvido de Jesus estava sendo representado através desse ato de carinho, de altruísmo que esse irmão estava fazendo. O melhor sermão que ele pregou naquele caminho foi esse daí. E eu queria desafiar você, sair daqui falando, chega de querer imitar esse ou aquele, celebridades deste mundo, que até desprezam o meu Deus, com as suas músicas, com esse estilo de vida. Eu quero ser mais igual a Jesus.